Imagina que, em algum lugar profundo no coração do maior deserto do nosso planeta, ali onde hoje existem apenas dunas intermináveis, calor escaldante e horizontes que tremulam sob o sol, duas mulheres permanecem deitadas na areia há 7.000 anos, intocadas. A partir de seus corpos, pesquisadores criaram mais de 50.000 imagens tridimensionais. Scanners de última geração examinaram cada estrutura, cada borda óssea, cada fragmento de pele preservada. Ao mesmo tempo, cientistas preparam um novo vídeo com imagens de raio-x que parecem saídas de laboratórios futuristas. Algumas vozes sensacionalistas chegaram a falar até mesmo em supostos restos extraterrestres. Mas a verdadeira história é muito mais extraordinária e não tem absolutamente nada a ver com alienígenas, e sim com todos nós. Especialistas acreditam ter finalmente identificado a principal razão pela qual certas múmias permanecem tão excepcionalmente preservadas. E mais surpreendente ainda, foi possível decifrar o genoma completo de duas múmias com cerca de 7.000 anos de idade. Elas foram encontradas no coração do que hoje conhecemos como Saara. O que os laboratórios revelaram em seguida virou de cabeça para baixo nossa compreensão da história da família humana, de uma forma que ninguém esperava. Antes de mergulharmos mais fundo, inscreva-se no canal e apoie o conteúdo se você se interessa por descobertas científicas como esta, porque o que você vai ouvir agora mostra como a pesquisa real pode ser viva, surpreendente e até emocionante. Essas duas mulheres não eram múmias egípcias envoltas em faixas de linho, nem faraós guardadas por tesouros dourados e antigas maldições. Também não eram personagens lendárias. Eram duas mulheres comuns, pastoras, mães, membros de uma comunidade, preservadas naturalmente pela extrema aridez. Elas estavam em uma caverna rochosa, no atual território da Líbia, junto aos restos mortais de outras 13 mulheres e crianças. E há 7.000 anos, essa paisagem era completamente diferente da que conhecemos hoje. O que agora parece o fim do mundo, acessível apenas com veículos todo-terreno e castigado por um sol impiedoso, naquela época era uma savana verdejante. Poderíamos imaginá-la como uma versão mediterrânea do Serengeti. Lagos permanentes brilhavam sob a luz do sol. Rios serpenteavam por vastas planícies gramadas. Hipopótamos descansavam na água, elefantes cruzavam a paisagem, peixes abundavam nos cursos d'água e grandes manadas migravam por um ambiente fértil. Entre 14.500 e 5.000 anos atrás, o Saara viveu um período que os geólogos chamam de período úmido africano. Uma transformação climática colossal converteu o maior deserto quente do planeta em uma das regiões mais produtivas da Terra. Mas quando os cientistas finalmente analisaram o material genético dessas duas mulheres, algo inesperado aconteceu. Uma das principais pesquisadoras em arqueogenética afirmou mais tarde que teria acreditado sem hesitar se lhe dissessem que aquelas sequências genéticas tinham 40.000 anos de idade. Tão incomuns eram os resultados. As escavações arqueológicas no sítio rochoso de Tacarcore começaram em 2003, sob a liderança do professor Savino de Lernia, da Universidade Sapienza de Roma. Já no segundo dia de escavação, surgiu o primeiro indício, um osso de mandíbula inferior que se projetava da areia. 2 das 15 pessoas sepultadas ali haviam sido naturalmente mumificadas pela extrema secura. Pele, ligamentos, tecidos, surpreendentemente preservados apesar do calor intenso. Extrair DNA antigo em condições como essas é quase impossível. O calor acelera drasticamente a degradação do material genético. As enormes variações de temperatura do Saara, escaldante durante o dia, frio à noite, destroem estruturas moleculares. Tentativas anteriores de reconstruir genomas completos no norte da África sob condições semelhantes haviam fracassado, mas desta vez conseguiram. Uma equipe liderada por Natasha Salem, do Instituto Max Planck, extraiu DNA de dentes e ossos das pernas, as partes mais densas e resistentes do corpo humano. Eles reconstruíram genomas completos e os compararam com centenas de amostras modernas e antigas da África, do sudoeste da Ásia e da
da Europa. Esperava-se encontrar assinaturas genéticas semelhantes às de populações ao sul do Saara, afinal, durante o período úmido, havia um corredor verde habitável atravessando a região. Mas exatamente essa expectativa se desfez. Os dados genéticos não mostraram qualquer ligação com populações subsaarianas. Nenhuma. Apesar de um corredor ambientalmente acessível e habitável, esse grupo permaneceu geneticamente distinto. Durante milênios, aparentemente, existiu uma população no norte da África isolada em seu próprio espaço genético, mesmo em períodos de intensa conectividade ambiental. E quando os pesquisadores buscaram os parentes mais próximos conhecidos, não os encontraram ao sul, mas sim no Marrocos. As múmias de Takarkori apresentaram maior parentesco genético com grupos de caçadores-coletores de 15 mil anos da caverna Taforalt, no Marrocos. Uma linhagem que existia muito antes do período úmido africano. Uma linhagem que parece ter persistido ao longo da borda norte do continente africano por dezenas de milhares de anos. E então veio algo ainda mais surpreendente. As comparações genéticas revelaram que essas mulheres estavam mais próximas de uma população de cerca de 50 mil anos da atual República Tcheca do que de qualquer grupo ao sul do Saara. Isso sugere que seus ancestrais estavam possivelmente ligados às primeiras ondas de migração de humanos modernos para fora da África. Enquanto o restante da humanidade se espalhava por continentes, desenvolvia línguas, fundava cidades e misturava culturas, esse grupo norte-africano manteve uma notável continuidade genética por aproximadamente 50 mil anos. Ainda assim, culturalmente, elas não estavam isoladas. As mulheres de Takarkori eram pastoras, criavam ovelhas, cabras e gado, utilizavam cerâmica, viviam em uma comunidade organizada. Por muito tempo, acreditou-se que a criação de animais se espalhou a partir do Oriente Médio por meio de migrações, ou seja, que pessoas com seus rebanhos ocuparam novas regiões, substituindo ou misturando-se com as populações locais. Mas o genoma dessas mulheres não revelou traços significativos de pastores do Oriente Médio. Isso significa que o conhecimento se difundiu sem grandes movimentos populacionais. Técnicas, ferramentas, ideias foram adotadas enquanto a identidade genética permaneceu preservada. A informação fluía por meio de pontos de água, rotas de troca e encontros entre grupos. No entanto, casamentos entre essas comunidades parecem ter sido raros. E então surgiu outro detalhe no código genético. Essas mulheres carregavam uma pequena proporção de DNA neandertal, cerca de 0,15%. Mais do que muitos grupos subsaarianos atuais, mas significativamente menos do que pessoas de ascendência eurasiática possuem hoje. Isso indica que seus ancestrais tiveram contato muito cedo com populações que já possuíam genes neandertais, provavelmente durante as primeiras grandes migrações há cerca de 50 mil anos, mas aparentemente não participaram das misturas mais intensas que ocorreram posteriormente na Europa e na Ásia. Durante dezenas de milhares de anos, existiu, portanto, uma linhagem geneticamente distinta no norte da África, culturalmente conectada, mas geneticamente reservada. Uma espécie de ilha genética no centro de um mundo em transformação. E então veio a mudança. Não por guerra ou doença, mas pelo clima. Quando o período úmido africano chegou ao fim e o Saara voltou a se transformar em deserto, lagos e pastagens desapareceram. Com o colapso ecológico, essas comunidades perderam sua base de subsistência. Gradualmente, foram se misturando com outros grupos norte-africanos. Hoje, restam apenas vestígios sutis no DNA das populações modernas e duas mulheres preservadas em uma caverna rochosa na Líbia. Mas os pesquisadores estão convencidos de que sob a areia ainda existem muitos outros restos mortais escondidos. Cada um deles pode revelar novos capítulos da nossa história. Um único genoma carrega as histórias de inúmeros ancestrais. E os genomas dessas duas mulheres falam de isolamento, intercâmbio, adaptação e do silencioso desaparecimento de uma linhagem antiquíssima. O que essa descoberta significa para a ciência vai muito além de dois
dois indivíduos. Em cada genoma completo existem inúmeras ramificações de uma árvore genealógica que se estende profundamente no passado. Ao analisar um genoma, os pesquisadores leem como se fosse um arquivo multifacetado. Seção após seção surgem novos indícios, diferentes linhagens, misturas, separações. E nessas duas mulheres de Thakkar-Kori surgiu um padrão que até então existia apenas como possibilidade teórica. Anteriormente, geneticistas já haviam detectado sinais sutis em populações modernas do norte da África que não podiam ser claramente classificados. Esses indícios apontavam para uma população ancestral ainda não identificada diretamente, uma chamada população fantasma. Sabia-se que ela devia ter existido, mas não havia ossos, rostos ou provas concretas. Com a descoberta na caverna líbia, esse grupo hipotético ganhou forma tangível pela primeira vez. O estudo colocou em xeque antigas suposições sobre a dinâmica populacional do norte da África. Durante muito tempo, acreditou-se que a região fosse principalmente um corredor, uma área de passagem entre a África subsaariana, o Oriente Médio e a Europa. Mas os dados genéticos sugerem que ali existiu, por períodos muito longos, uma linhagem própria e profundamente enraizada. Fica claro o quão complexa é a história humana. Migrações aconteceram, mas não de maneira uniforme. Houve intercâmbio, mas nem sempre genético. Tecnologias como a criação de animais e a cerâmica podem se espalhar sem que populações inteiras se desloquem. Isso muda a maneira como entendemos inovação cultural. Particularmente impressionante é perceber que essa comunidade conseguiu preservar sua identidade por tanto tempo. Enquanto na Europa novos grupos surgiam, se misturavam e desapareciam constantemente, no norte da África parece ter havido zonas de notável continuidade. E então, lenta mas inevitavelmente, o clima mudou tudo. O restante do texto ainda não atingiu 1000 palavras além deste ponto. Com o fim do período úmido africano, a transformação não aconteceu de um ano para o outro. Foi um processo lento, quase imperceptível no início. As chuvas tornaram-se mais raras, os lagos diminuíram, as rotas de migração dos animais mudaram. O que antes era um mosaico de pastagens e águas permanentes começou a se fragmentar em ilhas de vegetação separadas por áreas cada vez mais áridas. Para comunidades que dependiam do pastoreio, essa mudança significava uma pressão constante. Rebanhos precisavam percorrer distâncias maiores em busca de água. Conflitos por recursos provavelmente se tornaram mais frequentes. Redes de troca podem ter se intensificado por necessidade ou colapsado por falta de estabilidade ambiental. Eventualmente, o ponto de não retorno foi alcançado. O Saara Verde transformou-se gradualmente no deserto que conhecemos hoje. E com essa transformação ecológica, também mudou o destino das populações que ali viviam. A linhagem genética, que havia permanecido relativamente estável por dezenas de milhares de anos, começou a se dissolver, não necessariamente por violência, mas por integração. Grupos migraram para regiões mais habitáveis ao norte e ao leste. Outros se uniram a comunidades vizinhas. Ao longo de gerações, casamentos mistos tornaram-se mais comuns. As antigas fronteiras sociais, que por tanto tempo limitaram a mistura genética, perderam força diante da necessidade de adaptação. Assim, aquela ilha genética do norte da África deixou de existir como entidade distinta. Sua assinatura foi diluída, misturada, incorporada a novas combinações populacionais. O que permaneceu não foi uma população isolada, mas fragmentos de DNA distribuídos em diferentes grupos ao longo do Mediterrâneo e do norte da África. Hoje, quando cientistas analisam o genoma de pessoas modernas da região, ainda encontram ecos distantes dessa antiga linhagem. Não como uma identidade intacta, mas como fios sutis entrelaçados em uma tapeçaria muito maior. E é exatamente isso que torna essa descoberta tão poderosa. Durante muito tempo, a narrativa predominante sobre a pré-história africana enfatizava grandes movimentos migratórios, substituições populacionais e ondas sucessivas de expansão. Thakkar-Kori mostra que a realidade é mais nuançada. Existiram regiões de intensa mobilidade, mas também espaços de continuidade surpreendente. O norte da África não foi apenas uma ponte entre mundos,
mundos. Foi também um refúgio, um laboratório evolutivo, um território onde certas linhagens puderam persistir enquanto o mundo ao redor mudava repetidamente. Essa constatação obriga a ciência a refinar seus modelos. A história humana não é uma sequência linear de substituições. É uma rede complexa de encontros, separações, permanências e reinvenções. Algumas populações deixaram descendentes diretos abundantes. Outras sobreviveram apenas como vestígios quase invisíveis no código genético. As duas mulheres de Takarkori representam justamente esse segundo caso. Elas não deixaram impérios, não construíram monumentos monumentais de pedra, não deixaram escrita. O que deixaram foi algo muito mais silencioso, mas talvez ainda mais duradouro. Informação genética preservada em ossos e dentes por 7 milênios. Graças às tecnologias modernas de sequenciamento de DNA, é possível ler essa informação com precisão crescente. Cada avanço técnico permite recuperar fragmentos menores, reconstruir histórias mais antigas, identificar conexões antes invisíveis. E isso significa que Takarkori pode ser apenas o começo. Sob as camadas de areia do Saara podem existir dezenas, talvez centenas de sítios semelhantes. Cavernas esquecidas, abrigos rochosos soterrados, locais onde a aridez extrema atuou como conservante natural, protegendo tecidos e material genético contra a decomposição completa. Cada novo genoma antigo recuperado tem o potencial de alterar mapas populacionais inteiros. Pode revelar conexões inesperadas entre continentes. Pode confirmar a existência de outras populações fantasmas. Pode mostrar que certas ideias culturais viajaram muito, mais rápido do que as pessoas que as criaram. Ao mesmo tempo, essas descobertas também nos lembram da fragilidade das sociedades humanas diante do clima. A linhagem de Takarkori não desapareceu por inferioridade biológica ou conflito militar decisivo. Ela se transformou porque o ambiente mudou drasticamente. Quando a base ecológica se altera, estruturas sociais precisam se adaptar. Algumas conseguem, outras se fundem, outras deixam apenas rastros. Há algo profundamente humano nisso. Essas mulheres viveram vidas comuns, cuidaram de animais, participaram de rituais, criaram filhos, andaram por paisagens verdes que hoje são mar de areia, conversaram sob céus estrelados que ainda existem, mas sobre horizontes completamente diferentes. Elas não sabiam que estavam vivendo no fim de uma era climática. Não sabiam que pertenciam a uma linhagem com raízes que talvez remontassem às primeiras expansões de Homo sapiens para fora da África. Não sabiam que, 7.000 anos depois, cientistas analisariam seus dentes em laboratórios estéreis e reconstruiriam sua história molecular. E, no entanto, é exatamente isso que aconteceu. A ciência moderna permitiu que suas vozes genéticas fossem ouvidas novamente, não como mitos exagerados ou teorias fantasiosas sobre extraterrestres, mas como dados concretos que ampliam nossa compreensão sobre quem somos. No fim, a descoberta de Takarkori não fala apenas sobre duas mulheres. Ela fala sobre isolamento e conexão, sobre como culturas podem ser abertas ao intercâmbio sem perder sua coesão interna, sobre como a identidade genética e a identidade cultural nem sempre caminham na mesma velocidade. Fala também sobre resiliência e sobre limite. Durante dezenas de milhares de anos, aquela linhagem sobreviveu a mudanças, contatos, expansões humanas em outras partes do mundo, mas não resistiu à transformação climática que remodelou completamente o Saara. Hoje, quando olhamos para o deserto aparentemente vazio, é difícil imaginar que ali já existiram lagos, rebanhos e comunidades estáveis. Difícil imaginar que sob a areia podem repousar capítulos inteiros da nossa história coletiva. Mas eles estão lá. Cada grão de areia pode estar cobrindo evidências de encontros esquecidos, de rotas de troca antigas, de linhagens que persistiram silenciosamente por milênios. As duas mulheres de Takarkori nos mostram que a história humana é muito mais profunda, complexa e surpreendente do que qualquer narrativa simplificada. Ela não é apenas uma história de migrações em massa, nem apenas uma história de isolamento total. É uma combinação de ambos, um equilíbrio dinâmico entre mobilidade e permanência,
E talvez a maior lição seja esta: ainda sabemos apenas uma fração do nosso passado. A cada novo genoma decifrado, a cada nova escavação, a cada novo fragmento de osso analisado, o mapa da nossa origem ganha novas linhas, novas conexões, novas perguntas. Debaixo do bus, deserto sob o silêncio da areia, ainda existem histórias esperando para serem contadas. E às vezes, tudo o que é preciso para reescrever parte da história da humanidade são 2 esqueletos preservados, um laboratório paciente e a coragem de olhar além das explicações mais simples.